Ele é conhecido como o Anjo da Destruição, responsável por libertar terríveis e monstruosas criaturas no dia do Apocalipse. Seu nome é Abaddon, um anjo que por vezes é chamado de Apolion e que habita no mais profundo do abismo. E no tempo do Apocalipse ele subirá para atormentar a humanidade. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com esta intrigante história. Abaddon, o Anjo da Destruição. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Sem dúvidas, a Bíblia Sagrada é um livro bem diferente dos demais devido ao seu conteúdo. Nela estão descritos os acontecimentos que ocorrerão no final dos tempos, e nela se menciona os terríveis dias do Apocalipse. Afinal de contas, qual seria o anjo encarregado de trazer o juízo do Apocalipse à humanidade? No mundo que vivemos, a dualidade faz parte de tudo. A luz, o oposto das trevas. A força, o oposto da fraqueza. O bem, o oposto do mal. Enfim, todas as coisas possuem a sua polaridade, tanto no físico como no espiritual. Pois o que está em cima é como o que está embaixo. Os anjos caídos são designados como seres que se rebelaram contra as leis divinas. Por conta disto, negaram a luz do Criador. Optaram por estar do lado das trevas, polarizando-se ao lado obscuro da força celestial. E neste contexto, tanto os seres do lado da luz quanto do lado das trevas obedecem uma hierarquia. Quanto mais conhecimento e força, maior é o poder hierárquico dos anjos, sejam eles caídos ou não. Nas escrituras hebraicas, o termo Abaddon é mencionado 6 vezes e tem por significado lugar de destruição ou o reino dos mortos, e faz referência ao Sheol, que nada mais é que o mais profundo do abismo, chamado inferno. As lendas judaicas mencionam que Abaddon é chamado de lugar de destruição, devido ao profeta Moisés ter descoberto o lugar que seria o próprio inferno. Um lugar amaldiçoado por Deus, que teria sido engolido pelo fogo infernal. No entanto, além do termo Abaddon ser referenciado como um lugar no Velho Testamento por 6 vezes, ele também é mencionado uma 7ª vez, porém como sendo uma entidade, um anjo que aparece especificamente no livro de Apocalipse, sendo o anjo do abismo. Abaddon em hebraico é um termo que significa a destruição. Em grego, o anjo é chamado de Apolion, que possui o significado de destruidor. Abaddon seria o chefe dos demônios da 7ª hierarquia infernal,
um anjo encarregado de trazer juízo à humanidade, visto que o mesmo detém a chave do abismo do tempo do fim. No livro do Apocalipse, como foi citado, o contexto deste anjo que vem do abismo por nome de Abaddon é mencionado quando ocorre a abertura do 7º selo, o último segredo de Deus, que seria revelado à humanidade somente no tempo do fim. No entanto, no livro do Apocalipse, diz que o 5º anjo tocou a sua trombeta, e uma estrela do céu caída sobre a terra recebeu a chave do poço do abismo. Do poço saiu fogo e fumaça, como uma grande fornalha, e criaturas demoníacas saíram deste lugar. Estas eram como gafanhotos com caudas de escorpiões. Eram semelhantes a cavalos preparados para uma grande guerra. Em suas cabeças tinham coroas semelhante a ouro. Seus rostos eram como o rosto de homens. Seus cabelos semelhante ao das mulheres. E seus dentes eram como os dentes de leões. Além desta descrição, estes seres tinham couraça semelhante a ferro e portavam grandes asas. O estrondo do bater de suas asas era assustador. Se assemelhavam ao som de muitos cascos de cavalos preparados para uma guerra. A estas criaturas foi dado autoridade para atormentar os impenitentes, homens que não tinham o selo de Deus em suas testas. Um tormento que durará por um período de 5 meses. É dito nas Sagradas Escrituras do Apocalipse que neste tempo a morte fugirá dos homens. Muitos naquele dia procurarão a morte, mas não a acharão. Pois o tormento destas criaturas será tão grande que, além da dor, um espanto ocorrerá, de tal forma que os homens desejarão morrer. Porém, a morte não cumprirá o seu papel diante a humanidade. Abaddon é mencionado sendo o governante do abismo e rei destas horripilantes criaturas. Muitas das vezes, o anjo é tido como sendo o próprio Satanás ou Samael. Porém, há quem diga que este anjo seria um dos subordinados de Satanás. Porém, o mais intrigante de tudo isto é que Abaddon provavelmente seria um ser do bem, pois o anjo só estaria executando as ordens do Criador, visto que o castigo da humanidade foi atraído pelos próprios homens. E tudo isto então estaria pré-ordenado a acontecer. Atualmente observamos muitas desgraças que ocorrem em nosso planeta. Crianças que morrem de fome todos os dias. Pessoas sem casa para morar. Doenças, guerras e inúmeras outras atrocidades que ocorrem com pessoas de diversos lugares do planeta. Porém, vemos a omissão dos mais afortunados, daqueles que detêm os maiores tesouros desta terra, que possuem o poder financeiro e que têm condições e estruturas para ajudar o seu semelhante. No entanto, estas pessoas simplesmente ignoram os fatos acontecendo ao seu redor. E com isto não estende as suas mãos para ajudar o seu semelhante. Logicamente, isto tem consequências. O castigo da humanidade, mencionado no Apocalipse, seria, na verdade, uma resposta aos atos inescrupulosos e egóicos da humanidade para com o seu semelhante e para com o planeta Terra. E no tempo do fim, as taças do castigo divino cairá sobre os homens. Pois tudo o que o homem lança no universo
para ele volta. E esta é uma das leis do Criador. Segundo as Escrituras, no tempo do fim, Abaddon, após ter soltado as terríveis criaturas em forma de gafanhotos para atormentar aos ímpios, ele novamente virá à terra. Nas Sagradas Escrituras, diz que Abaddon descerá à terra com a chave do abismo, e com poderosas correntes, este estará fazendo o aprisionamento de Satanás, o inimigo de Deus e das suas leis, por um período de 1000 anos. Neste tempo, uma grande paz e harmonia sobrevirá à humanidade. Os demônios, aqueles que um dia foram santos anjos de Deus, não atormentarão a humanidade por 1 milênio. O termo Abaddon é mencionado em uma conjuração contida nas clavículas de Salomão. Lá diz que o profeta Moisés teria invocado Abaddon, lançando o pó até o céu, onde imediatamente uma forte chuva caiu sobre os homens, gados e todos os animais da terra do Egito, tão forte que os matou. Abaddon, além de ser chamado o anjo da destruição, por vezes ele é também chamado o anjo da morte. Este teria um importante papel no tempo do juízo final, visto que o mesmo seria o responsável por levar todas as almas para o Vale de Josafá, um local que tem por significado o lugar que Deus julgará os homens. Abaddon teria o domínio de inúmeras legiões de demônios. Este seria um dos seres mais fortes do mundo espiritual. Sua aparência é dita sendo um dos mais assustadores e medonhos que existem. Apesar de ter que executar as ordens do Criador, Abaddon seria um anjo caído, um dos seres que um dia se rebelaram contra o Criador, dando vazão aos sentimentos que lhe sobrevinham do mais profundo de suas almas. E com isto a queda foi certa. Apesar de Abaddon ter tamanho poder em sua hierarquia, este segue e obedece a Satanás, que por vezes é chamado de Lúcifer, portador da luz. Dentre os mais fortes da hierarquia infernal, daqueles que influenciam a humanidade, Abaddon estaria lado a lado dos 10 demônios mais fortes do mundo infernal. O primeiro, Azazel, um anjo que ensinou aos homens a arte da guerra, da confecção de espadas e armaduras. O segundo, Leviatã, um demônio com aparência feminina, que seduz os homens em sua jornada. Este habita nas profundezas dos mares, e no final dos tempos se levantará como uma criatura destruidora, a fim de atormentar a humanidade. O terceiro, Semiasa, aquele que teria influenciado 200 anjos a ficar com as belas mulheres no tempo do profeta Enoque. O quarto, Iecum, um dos mais inteligentes dos anjos. Este seria um dos mais próximos de Lúcifer. Foi ele que teria ajudado Lúcifer na persuasão dos demais anjos a se rebelar contra o Criador. Teria ensinado aos homens a arte dos sinais, escrita e leitura. O quinto, Quezabel. Assim como Semiasa, este foi um dos anjos caídos que teria incentivado os outros anjos a se relacionarem sexualmente com os homens. O sexto, Gadriel. Assim como Azaziel, este teria ensinado questões sobre a morte dos homens e teria ensinado todo o tipo de destruição por meio do manuseio de armas letais.
O sétimo Pnemui. Este seria o responsável por ensinar os homens a arte da mentira, até mesmo antes do pecado vir à terra. O oitavo Kisai, que ensinou aos homens sobre os espíritos, explicando-lhes sobre a vida após a morte e mostrando que o homem pode ser tão importante quanto Deus. Este teria criado a intriga na mente da humanidade. O nono Samael, que tem por significado veneno de Deus. Também é chamado de acusador, Deus cego e destruidor. E por último, Lúcifer, aquele que se rebelou contra Deus e suas leis. Estando nos mais altos céus, queria sobrepujar o poder do Criador, devido ao seu orgulho e inveja. Apesar de existirem milhares de anjos caídos, Abaddon seria um dos mais fortes destas criaturas. Estes seres, por vezes, possuem a capacidade de transmutar sua aparência em meros seres humanos, a fim de manipular a humanidade com seus ensinamentos. Abaddon, sendo um demônio aterrorizante, pode facilmente se transformar em aparência de uma inofensiva criança, em um belo homem ou em uma bela mulher. No entanto, há quem diga que a verdadeira aparência de Abaddon seria horripilante. Uma criatura dotada de enormes chifres, garras afiadas, dentes enormes e pontiagudos, o corpo coberto de escamas, possuindo grandes asas e uma grande cauda de dragão. Com aparência imponente, o anjo teria uma cor avermelhada e portando em suas mãos um grande tridente de ferro. Porém, como foi dito, este demônio pode se transfigurar em qualquer coisa, até mesmo na aparência de um anjo de luz, dotado de grande beleza, para que assim possa manipular a humanidade e levá-los à completa destruição. Olá pessoal, gostaria de saber a opinião de vocês quanto a este assunto. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.